Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um pouco os escritos do Wilfred Bion, especificamente uma teoria sobre o pensar. E logo de cara, a fonte principal traz uma ideia que, desafia o que a gente pensa normalmente. A capacidade de pensar não nasce com a gente. É algo que a psique precisa, construir e sob pressão. Exatamente. E é interessante que ele faz questão de dizer, olha, isso não é filosofia pura. Sim. O foco dele é clínico, é o que acontece ali na prática. E a ideia central é, ousada. Os pensamentos, de alguma forma, eles existem antes da gente ter um aparelho para pensar eles. É isso que é tão diferente, né? Como assim? O pensamento antes da ferramenta para pensar. Pois é. É a pressão desses pensamentos, vamos dizer, brutos, que força a mente a desenvolver a capacidade de pensar. É quase como precisar de um músculo e ele se desenvolver pelo esforço. Entendi. E ele diz que isso começa bem cedo, né? Lá no início da vida. Isso, bem no comecinho. Bion usa o conceito de pré-concepção. Pensa na expectativa que o bebê já tem, tipo por um seio, algo que o alimente. É inato. Ok, uma expectativa. Aí, quando essa pré-concepção encontra o que ele chama de realização, que seria o seio de verdade, a experiência real, aí surge uma concepção. E essa concepção está ligada à satisfação, ao alívio. Certo. O encontro positivo cria essa primeira marca mental, digamos assim. Mas e quando não há o encontro? Quando a expectativa encontra o vazio, a frustração? O que Bion chama de não seio. Esse parece ser o ponto crítico. Exatamente aí é a encruzilhada, sabe? O que acontece quando a pré-concepção encontra a falta, a ausência. E a forma como o bebê lida com isso e, fundamentalmente, como o ambiente responde, define caminhos muito diferentes para o desenvolvimento. E depende do quê, então? Da intensidade da frustração. Depende, principalmente, da capacidade do bebê de tolerar essa frustração, essa ausência. Ah, tolerância. Isso. Se a frustração é, digamos, suportável, administrável, essa experiência de não seio pode se transformar num pensamento. A mente é como que forçada a criar um espaço interno para lidar com essa falta, para pensar sobre ela. É a semente do aparelho de pensar. É o que permite esperar, lidar com o intervalo entre a necessidade e a satisfação. Está ligado ao princípio da realidade, aprender com o que acontece. Ok, esse é o caminho, digamos, saudável. Mas e se a frustração for demais? Insuportável? Bom, aí a coisa muda de figura. Se a frustração é avassaladora, o não seio não consegue virar um pensamento para ser elaborado. Ele se torna um objeto mau, algo terrível, concreto, que precisa ser expulso da mente a qualquer custo. Expulso? Como assim? Ao invés de desenvolver a capacidade de pensar, a psique, digamos, hipertrofia um mecanismo de defesa mais primitivo, a identificação projetiva. É uma tentativa desesperada de jogar para fora esse sentimento intolerável, esse objeto mal interno. Entendi a diferença. Um caminho leva ao pensamento, o outro a uma evacuação, uma expulsão. Mas essa capacidade de tolerar, ela não vem só do bebê, né? A relação com quem cuida entra forte aí, imagino. É onde entram a função alfa e a tal da reverie materna. Fundamentalmente, não dá para pensar nisso isolado do ambiente. A função alfa pensa nela como uma função digestiva da mente. Ela pega as impressões sensoriais brutas, as emoções caóticas que Bion chama de elementos beta, e transforma em algo que pode ser usado para pensar, para sonhar, para simbolizar. São os elementos alfa. Tá, ela processa o caos. Exato. Sem essa função, a experiência fica ali indigesta, perturbadora. E quem ajuda a desenvolver essa função, essencialmente? O cuidador, através da reveria materna. Reverie, o que seria isso exatamente? É a capacidade da mãe, ou do cuidador principal, de estar aberta, receptiva às projeções do bebê, sabe? Aquelas angústias intensas, medos primitivos, como o medo de morrer, que Bion fala. A mãe recebe isso, contém emocionalmente, consegue dar um sentido, processar internamente e devolver para o bebê de uma forma que ele possa tolerar. Uma forma mais digerida, digamos. É quase como desintoxicar a experiência para o bebê. Entendi, ela funciona como um continente que processa. Exatamente.
Agora, se essa continência falha, se a mãe, por suas próprias dificuldades, não consegue receber ou processar essa angústia e devolve para o bebê algo igualmente aterrorizante ou até pior, Aí complica. aí o bebê não introjeta um medo que pode ser pensado. Ele introjeta o que Bion chama de um pavor sem nome, algo avassalador, impensável. E isso atrapalha demais o desenvolvimento da própria função alfa e, claro, da capacidade de pensar sobre si mesmo, sobre as próprias emoções. Fica muito clara aí a origem interpessoal da nossa capacidade de pensar. Faz todo sentido. E quais seriam as consequências mais amplas de uma falha nesse desenvolvimento do aparelho de pensar, além dessa dificuldade com as emoções mais brutas? Olha, as consequências podem ser bem vastas. Bion descreve, por exemplo, como a onisciência, aquela fantasia de já saber tudo, de não precisar aprender, pode tomar o lugar da curiosidade genuína. Uhum. Ou então, uma moralidade muito rígida, tipo certo ou errado absoluto. Pode substituir a capacidade mais sutil de diferenciar o que é verdadeiro do que é falso numa situação. Interessante isso. Pode haver também o que ele chama de ataques ao vínculo, ataques à percepção do tempo, do espaço, como se fossem coisas frustrantes, objetos maus a serem destruídos. E a própria comunicação fica prejudicada, porque a linha entre o eu e o outro fica borrada, confusa. Então, até a nossa capacidade de conversar, de se conectar com o outro de forma significativa, está ligada a essa base de conseguir pensar os próprios estados internos. Com certeza, a comunicação começa lá atrás, com a identificação projetiva mais básica, o bebê comunicando o desconforto para a mãe. Mas ela evolui para a capacidade de tolerar os próprios sentimentos e, finalmente, para a comunicação simbólica, onde a gente busca um entendimento mútuo, uma verdade compartilhada. E a falta dessa verdade interna? Pode ser vivida como uma falta muito profunda, sabe? Quase como uma fome psíquica, uma sensação de vazio ou de não conseguir se encontrar nem encontrar o outro. Uma conquista psicológica, emocional, interpessoal, Exato. que nasce da nossa capacidade de lidar com a frustração e que depende demais das nossas primeiras relações. Não é só sobre processar a informação. Precisamente. É sobre transformar a experiência bruta em significado. Construir um mundo interno que seja minimamente pensável, habitável. Isso não vem pronto, é construído ali, na relação. A mente, para Bion, emerge dessa dança inicial. Fica então a reflexão, né? Como será que a nossa própria maneira de lidar com as pequenas e grandes frustrações do dia a dia, o quanto a gente tolera ou não tolera, talvez ainda hoje esteja, de forma sutil, moldando a nossa capacidade de pensar com clareza e de se relacionar com a realidade, com as outras pessoas de um jeito mais conectado.